Era para começar a gravar, agora sim. Gente, a partir deste momento, estamos gravando a aula para futura referência. Bom dia a todas, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade à matéria Ato Administrativo, dentro da nossa disciplina Direito Administrativo 2, aqui na PUC Campinas. E na aula passada, nós já começamos a falar de elementos do ato administrativo, nós conseguimos falar sobre os dois primeiros elementos, os dois primeiros na ordem do artigo 2º da Lei da Ação Popular, competência e forma. Nós vamos falar agora sobre o objeto. Há uma coisa importante, se vocês pegarem o que eu passei para vocês no início do semestre, vocês vão notar que nós teremos uma oportunidade daqui a pouco de tratar com mais profundidade esses elementos. Então, não fique preocupado que isso aqui é muito mais uma apresentação dos elementos do que um estudo efetivo sobre eles, mas eu preciso dar algumas dicas, dar algumas noções para que nós possamos aprofundar a compreensão do objeto daqui a pouco. Então, vamos dar continuidade. A gente falou da competência e da forma, agora item 7.3, eu não consigo identificar a página em que isso está escrito, a página 2, item 7.3, objeto. Olha, a competência nós entendemos que é algo relacionado à figura da autoridade pública que emite o ato. Forma é um meio pelo qual o ato é registrado ou realizado, ou seja, o ato pode acontecer de forma gestual, de uma maneira verbal, mas ele efetivamente só pode ser controlado se houver o registro público dele. O registro, em regra, é feito por meio de documento, mas hoje em dia é perfeitamente possível que o ato seja controlado por meio de um vídeo, como acontece, por exemplo, em quase todas as audiências de oitiva de testemunho. Os depoimentos pessoais, já de longa data, são gravados em vídeo, em mídia, e não mais datilografados, digitados por um escrevente. Ok? Continuando. Então, vamos para o objeto. Veja, todo ato jurídico, seja de direito público ou de direito privado, possui objeto. E o objeto é efetivamente a maior relação que aquele ato possui com a vida real. O objeto do ato é efetivamente o próprio ato. Vamos melhorar isso. O conteúdo do ato se confunde. E aí sei lá, quando a gente está em aula, fica mais fácil, fica mais intuitivo essa brincadeira, mas eu vou fazer a pergunta e eu vou responder, já que não tem outro jeito aqui nessa tela em que vocês me veem, mas eu não enxergo vocês. Puxa vida, vamos lá. Ato de nomeação de servidor público. Qual é o objeto do ato de nomeação de um servidor público? Exatamente, é a nomeação do servidor. Ato de demissão de servidor público. O objeto do ato é a demissão do servidor público. Ato que autoriza a construção de uma ponte. Qual é o ato? O ato é aquele que autoriza o início das obras. Ato de compra de equipamento ou ato de compra de material de escritório. Esse documento que autoriza tem por objeto a compra do material. Veja, o objeto, o ato é efetivamente alguma coisa. E na vida real, esse ato, ele existe assinado ou autoridade a autoridade o realiza, o declara, o profere, visando que algo aconteça no mundo real. Esse algo acontecer no mundo real é justamente a realização fática deste ato do administrador. Vocês estão reparando que eu uso muito a teoria materialista do Eli Lopes Meirelles. O ato, ao ser assinado, ele permite que muitos fatos aconteçam na vida real. E o ato, ele é claro que, se você quiser utilizar a teoria antivoluntarista ou a voluntarista, também é possível entender que o ato, ao ser realizado, ele é realizado e ele é compreendido como objeto de si próprio. Veja, quando alguém faz uma compra e venda de um produto qualquer, o ato administrativo ou ato privado é efetivamente a compra e venda. Claro que todo ato possui, e aqui vai ficar um pouquinho mais complicado, o objeto pode ser entendido como imediato e imediato, certo? E nós podemos entender isso no sentido de que o ato, ao ser assinado, nós temos ali um instrumento
que autoriza a realização de alguma coisa, que declara a realização de alguma coisa, que proíbe a realização de alguma coisa, ou seja, o ato, ele determina, ele impõe, ele autoriza, ele permite que as coisas aconteçam na vida real. E aí nós podemos claramente identificar o objeto como o efeito jurídico imediato de algo que vai acontecer. O ato não significa que a ponte é construída. O ato não significa que o equipamento comprado foi comprado. O ato jurídico administrativo, ele simplesmente determina que aquilo deve acontecer a partir de agora. Quando se faz um ato de nomeação de um servidor, o servidor pode não tomar posse. Ao se determinar a desapropriação de um imóvel, o imóvel pode não ser desapropriado rapidamente, ou pode até acontecer de, por algum problema, a desapropriação não chegar ao fim, não se realizar. Veja, uma coisa é o ato administrativo determinando que algo aconteça na vida real. Certo? E aqui, o objeto do ato é exatamente aquilo que juridicamente ele determina. Se aquilo vai acontecer na vida real, que seria o efeito jurídico imediato, ou seja, o efeito jurídico, a consequência na vida real, só acontecerá se o ato for assinado, se o ato permitir que aquilo aconteça. Se o ato administrativo não existir, não validar a realização daquela prática, daquela ação real na vida, no mundo real, aquilo não deve acontecer. Então, veja, para que as coisas aconteçam no mundo real, o administrador deve, ou a autoridade pública deve, previamente, autorizar a realização daquilo, descrevendo no documento chamado ato jurídico administrativo o que deve acontecer na vida real. Se alguma coisa acontece na vida real e aquilo não estiver autorizado, previsto, determinado, definido no ato administrativo, há uma situação de nulidade absoluta, porque algo aconteceu sem prévia autorização da hierarquia. Tudo bem, gente? Eu vou ler o que está escrito aqui no item 7.3, talvez ajude. Alguns autores também chamam o objeto de conteúdo. E o objeto se refere ao efeito jurídico imediato daquele ato administrativo. Trata-se de eficácia jurídica, ou seja, a possibilidade jurídica que autoriza a modificação da realidade. O efeito jurídico imediato, ou seja, aquilo que acontece, aquilo que tem eficácia social ou real na vida das pessoas, fica de fora do objeto do ato, pois se trata de fato administrativo que deve ocorrer em consequência da realização do ato administrativo, que tem um objeto que determina a modificação do mundo segundo está determinado no próprio ato. Numa situação em que a administração pública precisa transferir um servidor de uma repartição para outra para atender a demanda do serviço, o ato administrativo de remoção daquele servidor possui como objeto jurídico imediato a necessidade pública a ser atendida. Precisa de um servidor em um outro local, vamos remover daqui um servidor para atender aquela necessidade pública lá. Essa necessidade pública autoriza a realização na vida real da remoção do servidor. A remoção em si é um fato, e esse fato é identificado como efeito jurídico imediato do ato administrativo, e esse jurídico imediato não compõe o objeto do ato. Uma pergunta: posso dizer que o objeto imediato é o ato e o imediato é o fato? Olha, você está quase certo. Eu acho que se você escrever isso, não vão brigar com você, não. Mas o objeto do ato, veja, tem um papel qualquer escrito, ato administrativo, e a autoridade pública escreve alguma coisa dizendo que alguma coisa está aqui. Esse aqui é o ato, e ele possui um conteúdo. Esse conteúdo é o efeito jurídico imediato. Não é que o ato seja o objeto, sabe? Veja, o ato possui 5 elementos. Um dos elementos desse ato administrativo é o objeto. E quando ele estiver escrito, descrito, definido no documento chamado ato administrativo, esse documento vai indicar aqui o objeto jurídico imediato. Ele vai indicar a necessidade pública que precisa ser realizada. Ele vai... E veja, as coisas na vida real vão precisar acontecer segundo aquilo que está determinado pela necessidade pública e registrado no ato administrativo. Então, veja, não é que eu posso dizer objeto imediato é o ato, mas o ato administrativo possui 5 elementos e um deles, o objeto dele,
podemos também entender como o efeito jurídico imediato, a necessidade pública descrita, o interesse público pelo qual algo no mundo real deve acontecer. E sim, aquilo que vai acontecer no mundo real é o fato material que decorre do ato assinado segundo a teoria do Elie Lopes Meireles. Você pode entender que as coisas que vão ser feitas pelos administradores públicos ou pelos servidores subordinados para que o ato se concretize na vida real, em vez de serem fatos, você pode chamar de meros atos administrativos. Mas o que importa, nesse momento, é o ato possui um objeto, e não é porque o objeto está escrito aqui que, de uma maneira mágica, as coisas vão acontecer na vida real. Pode acontecer que o ato seja escrito e as coisas não aconteçam, seja porque faltou dinheiro, seja porque houve uma impossibilidade de força maior, seja, sei lá, alguma coisa aconteceu e não pôde se realizar. Mas o ato, o objeto dele é muito mais a autorização para que as coisas aconteçam na vida real do que qualquer outra coisa. E veja, quando a gente fala de objeto do ato, é justamente aquilo que deve acontecer na vida real. O objeto do ato é exatamente o que determina, ou o que deve ser determinado na vida real para acontecer, para o compromisso com o interesse público. Veja, eu não falei em momento algum que o ato, que o objeto serve para alguma coisa. Por favor, isso tem a ver com finalidade. Objeto e servir para não andam juntos, tá bom? O objeto tem a ver com que efetivamente o ato é. O ato é feito visando uma necessidade pública, e para que essa finalidade pública qualquer aconteça, é preciso que meios sejam desenvolvidos, meios sejam promovidos. E esses meios pelos quais uma finalidade será atingida é o objeto. Esses meios pelos quais o interesse público será realizado é o objeto. O objeto se confunde com o interesse público ou com os meios pelos quais esse interesse público pode ser efetivamente realizado. Ok? Eu acho que a gente pode voltar no objeto daqui a pouco, quando a gente fizer uma comparação com finalidade. Ato, puxa vida, quando alguém escreve, outra pessoa escreve logo em seguida, eu não consigo enxergar. Professor, um ato sem eficácia mínima pode permanecer válido? Gente, vocês estão fazendo uma pergunta que nem o Hans Kelsen conseguiu decidir, conseguiu definir ele com a Frost. Se vocês pegarem a teoria pura do direito, no capítulo 5º, nós temos uma nota de fim de página, uma nota de rodapé número 9, na versão em português, que é justamente essa discussão que vocês estão apresentando para mim. Um ato sem eficácia mínima pode permanecer válido, ou seja, um ato que nunca foi cumprido, um ato que ninguém repara nele, um ato que ninguém cuida dele, pode ser entendido como um ato válido. Segundo a teoria pura do direito raiz, vamos dizer assim, segundo a primeira edição da teoria pura do direito, a validade sempre determina a eficácia. Não existe um ato eficaz sem a dimensão prévia da validade, e todo ato normativo, segundo o positivismo kelseniano raiz, ou seja, quando ele desenvolveu a teoria pura do direito inicialmente, e ele entendia que a eficácia é uma próxima dimensão, e todos os atos, eles sempre devem ser considerados válidos para que alguma eficácia eles tenham. Aí veio o Alf Ross, um baita de um autor, que foi aluno do Hans Kelsen, talvez tenha sido o melhor aluno que o Kelsen teve em toda a sua vida como professor, e ele era um realista da escola escandinava de... Oh, meu Deus! Eu esqueci o nome, Uppsala, da escola onde ele estudava com Carl Oliver Crona e outros realistas escandinavos. E lá na escola de Uppsala, o Alf Ross, ele começou a escrever sobre eficácia e começou a entender que, se não houvesse efetivamente a aplicação da norma no caso concreto, ou se os atos do poder público não fossem efetivamente concretizados na vida prática, não poderíamos entender, não poderíamos identificar a validade. Ou seja, o Alf Ross, numa abordagem muito mais realista ou muito empírica que o idealista Hans Kelsen, determinava que a eficácia era a forma de confirmar
a existência de uma norma válida ou não. Essa discussão é muito mais teórica do que prática, e em termos dogmáticos, pelo menos aqui no direito brasileiro, é muito complicado nós discutirmos a questão da eficácia antes da validade. Sem dúvida alguma, se nós formos para a sociologia, se nós formos para a criminologia, nós vamos entender claramente a situação das leis que pegam e leis que não pegam, dos atos administrativos que pegam e dos atos administrativos que não pegam. Atos que nós não vamos... eu vou dar um exemplo interessantíssimo. Recentemente, ficou famoso na internet uma frase atribuída ao Zeca Pagodinho, um cantor carioca, em que ele fala que todo domingo ele gosta muito de sair de casa e fazer uma fezinha no jogo do bicho. Aí perguntaram para ele: puxa vida, você joga no bicho mesmo sendo ilegal? Ele arregala os olhos e pergunta: é ilegal? Veja, existem atos, existem práticas na vida que eles são completamente antijurídicos, mas as pessoas realizam com toda a naturalidade. Veja, eu dei um exemplo muito bobo para a gente apenas para tentar mostrar aqui para a pergunta feita pelo Leonardo Amos, que essa discussão entre eficácia mínima e validade do ato, sem dúvida alguma, na teoria do direito e em algumas situações voltadas à tipicidade material da norma jurídica, elas fazem todo sentido. Mas em 90% ou mais das questões dogmáticas do direito brasileiro, do direito ocidental, essa questão de eficácia mínima, ela não se sustenta, por exemplo, num concurso público, por exemplo, na prática normal da atividade forense. Pressupõe-se que uma norma é válida e que, portanto, deve ser cumprida. Então, independentemente da eficácia ou não da norma, aquela norma jurídica, ela, por definição, ou pressupõe-se que ela era válida para poder ou não ser aplicada. Gente, a gente fez um baita de um parênteses aqui, exclusivamente por causa de uma pergunta sobre a teoria geral do direito. Eu vou voltar agora para a aula de ato administrativo, ok? Com a pergunta da Bruna. Eu estou um pouco... O objeto é a própria realização, concretização do ato na vida real? Quase, Bruna. O ato, ele descreve, ele registra, ele identifica uma ação a ser realizada. Essa ação pode ser uma compra, pode ser uma venda, pode ser uma nomeação de um servidor, pode ser uma remoção de um servidor, pode ser a promoção de um servidor, pode ser a realização, a contratação de uma empresa que prestará serviço para fazer um concurso público, ou seja, o objeto do ato define exatamente o que o ato é. O objeto ou o conteúdo daquele ato é exatamente a matéria, é exatamente o registro de fato do que aquele ato. Veja, todo ato, nós mesmos temos vários elementos, nós podemos nos identificar como carne, osso, corpo e alma, espírito. Veja, existem vários elementos para a identificação do ser humano. O que efetivamente nós somos é o nosso conteúdo. Claro que nós temos uma forma pela qual nós expressamos esse conteúdo. Eu estou tentando me expressar de uma forma para explicar o que é um conteúdo específico de uma disciplina. Essa matéria é apresentada segundo uma forma, e essa forma permite ou não que nós entendamos o que é esse conteúdo. Aí vem a didática, aí vem a pedagogia, aí vem a tentativa de explicar, aí vem a linguagem mais próxima da gente ou não, de forma que esse conteúdo fique mais claro ou fique, infelizmente, não tão claro assim. Mas veja, o objeto não é a realização das coisas na vida prática, na vida real, mas o ato administrativo, ele precisa registrar um conteúdo que deve acontecer na vida real. Veja, o direito, ele é, segundo o Kelsen, já que o Leonardo lembrou, um esquema de interpretação da conduta humana, um esquema pelo qual se determina que as pessoas façam algumas coisas ou não. E as normas possuem conteúdo, e essas normas, elas esperamos, veja, quando nós criamos normas, quando o ser humano em sociedade cria normas, ele as cria para permitir que as pessoas convivam. Nós precisamos de regras para saber
como agirmos na vida prática. O nosso proceder acaba sendo determinado por regras que nos autoriza a conduzir de um jeito ou de outro. Nós acabamos entendendo a justiça e a injustiça das condutas das pessoas com base em normas. Claro que primeiro a gente tem valores, depois temos interesses, depois elas são transformadas em prescrições de dever ser, mas vamos voltar para o direito administrativo. O ato administrativo, ele tem uma força normativa infralegal, ou seja, a norma jurídica, a lei, autodetermina ou autoriza o administrador que realize atos administrativos que possuem força, que possuem imperatividade, seja para o cidadão, seja para o subordinado do administrador, que dentro da repartição pública baixa aquele ato. O ato, quando ele é lido, ele é compreendido. Nós sabemos o que aquele ato manda a gente fazer. E a gente, lendo o ato, consegue entender qual é o comando que ele nos impõe, qual é o que deve acontecer na vida prática. Puxa vida, eu lendo um ato, eu vou saber se aquele ato me manda fazer uma coisa, se ele me proíbe de fazer aquela coisa, se ele me manda comprar bem, se ele me manda prestar um serviço, se ele me manda atender uma pessoa, se ele me... Veja, o ato está descrevendo qual é o objeto que deve acontecer. Mas veja, não é porque está escrito que algo deve acontecer que vai acontecer. Claro que, se está escrito para acontecer, nós esperamos que aquilo tenha eficácia, que aquilo tenha eficácia social e que o mundo real seja transformado pela determinação prevista naquele ato. Mas eu não posso te garantir que, porque existe um ato normativo, as coisas vão acontecer segundo aquele ato. Por isso a distinção entre o objeto jurídico imediato, ou seja, nós sabemos o que é para fazer, e a realidade. No Brasil, infelizmente, até pouco tempo atrás, antes da lei de responsabilidade fiscal, isso era muito comum, a véspera de eleição, havia uma quantidade enorme de obras sendo inauguradas e gastava-se um dinheiro enorme. Haviam atos administrativos autorizando construções de pontes, construções de edifícios, construções de obras maravilhosas. Aí ia lá o prefeito, o governador, o presidente de plantão e inaugurava a pedra fundamental daquela obra, que mudava depois o prefeito, o governador, o presidente, e aquela obra era deixada de lado para que todos vissem que o prefeito que prometeu não cumpriu. Veja, a briguinha política dos prefeitos, dos governadores, dos partidos políticos no Brasil sempre fez o Estado perder muito dinheiro com essas picuinhas. O próximo governador, o próximo administrador público deveria honrar o contrato firmado, realizar a execução completa daquela obra para que o dinheiro aplicado pudesse ser efetivamente utilizado e não se perdesse a oportunidade de ter uma obra pronta. Mas é aquela famosa situação de não, eu não vou fazer uma obra que ficou marcada pelo meu antecessor, aquelas coisas que infelizmente nós sabemos que é muito comum lá na Europa, né? Lá na Suécia isso é uma coisa muito comum, ainda bem que no Brasil isso nunca aconteceu. Hashtag ironia. Então, Bruna, não sei se eu consegui me fazer entender, mas veja, o objeto não é a própria realização, concretização. O objeto é a determinação normativa visando a transformação da realidade. O objeto que está escrito no ato administrativo nós esperamos que seja transformado em vida real. Não é porque a gente escreve que imediatamente a coisa acontece. Não tem aquela coisa de expecto patronum, a gente falou e a coisa aconteceu na vida real. Mas o ato administrativo é, entre aspas, a autorização pela qual as coisas vão acontecer na vida real. Ok? E aí a gente passa para o item 7.4, um motivo. Gente, um motivo, eu tenho um outro nome interessante para ele. Eu gosto muito da expressão fundamento, que aí vocês vão lembrar sempre do segundo elemento de toda sentença judicial. Nenhuma sentença pode ser prolatada, ou nenhuma sentença deve ser prolatada, sem que se exponham os fundamentos da decisão. É preciso que autor e réu e público em geral, eles têm um direito subjetivo de saber por que a sentença em seu dispositivo foi procedente ou improcedente. O juiz não... Veja, é possível até, em juizado especial civil, que o juiz não escreva o relatório
não escreva o histórico, não diga qual é exatamente a causa, mas o motivo, o fundamento da decisão é sempre obrigatório. Em direito administrativo, não é diferente. Nós temos o direito subjetivo de sabermos o motivo de uma decisão administrativa. Se vocês puderem, a gente pode até fazer isso mais tarde, mas peguem aí no Vademecum de vocês ou no Google o artigo 50 da Lei 9784 de 1999, em que essa lei, embora ela seja de processo administrativo, ela acaba sendo utilizada de maneira ampla para identificar que todo ato baixado por uma autoridade pública precisa, em regra, ser motivado. Por favor, a gente falou isso lá atrás, em Direito Administrativo 1, quando falamos da motivação, que é um princípio constitucional. Por favor, motivação é o dever de informar o motivo. Nós temos, então, um princípio, motivação, pelo qual o administrador deve expressar, deve publicizar, deve dar transparência ao motivo de sua decisão, e aqui, em ato administrativo, nós temos o elemento motivo do ato, o elemento que é justamente o fundamento de validade daquele ato. Todo administrador, ao realizar um ato, precisa expor, precisa dizer o motivo daquele elemento, para que nós possamos saber. Claro que muitas vezes existem situações em que o administrador declara o motivo e nós conseguimos identificar um motivo falso ou que aquilo é um motivo, como que eu vou dizer, inexistente. Vocês estão entendendo que existem motivos de fato e motivos de direito. Existem motivos existentes ou inexistentes, ou seja, a realidade ela nos dá o motivo ou o fundamento de fato. E a norma jurídica, o ordenamento jurídico, nos dá o motivo ou o fundamento de direito. O fundamento de direito, ele vai ser verdade, vai ser falso, desculpa, vai ser válido ou vai ser inválido, e o motivo, o fundamento de fato, vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Verdade e falsidade é uma identificação da realidade fática. Fatos são verdadeiros ou são falsos. Juízos de fato são verdadeiros ou são falsos. Juízos de fato se referem a descrições que têm a ver com a realidade, são juízos verdadeiros. Juízos de fato podem não ter relação com a realidade, são juízos falsos. Se por acaso nós nos referimos a uma realidade que efetivamente existe, esse motivo é existente. Se por acaso aquilo nunca aconteceu, aquele motivo é inexistente. Se por acaso nós falamos de juízos de valor, se por acaso nós falamos de ordenamento jurídico, de prescrições normativas, nós estamos diante de validade ou invalidade. Nós não podemos dizer que uma norma é verdadeira ou que uma norma é falsa. Nós só podemos dizer que uma norma é válida ou que uma norma é inválida. Ok? Então, por isso que nós temos dois motivos. Como todos vocês do terceiro ano, do sexto semestre, já fizeram prática jurídica, já aprenderam como faz uma petição inicial e já sabem que na petição inicial vocês devem necessariamente apresentar os fundamentos de fato e os fundamentos de direito, que são a sua causa de pedir. Você precisa mostrar que existe uma realidade que está enquadrada sob a hipótese de incidência de uma norma jurídica, para que haja o silogismo a partir do qual você possa fazer o seu pedido. Ou seja, o meu fato, a minha situação está enquadrada numa norma, logo eu tenho aquele direito que eu estou pedindo. A minha sentença deve ser procedente, senhor juiz. Logo, o juiz, quando fizer a sentença dele, ao dar no dispositivo a procedência, tem que dar a procedência com base num motivo. Ele precisa efetivamente dizer, realmente, existe um fato que está enquadrado na hipótese de incidência de uma norma, e concordo com o autor, essa norma incide sobre esta realidade, os fundamentos de fato e fundamentos de direito estão presentes, eu concordo com esse fundamento e eu dou sentença procedente. Ou o contrário,
ele diz que aquele fato não é aquele fato da realidade pelas provas não incide aquela norma que o autor está pedindo, ou existe uma outra norma que o juiz identificou aplicável mais propriamente àquele caso, e que, portanto, o resultado, a decisão relacionada àquela situação é diferente. Mas, veja, o juiz precisa expor, ao aplicar a sentença, se ele precisa expor a sua compreensão dos fatos e das normas aplicáveis ao caso. O administrador público, ele, ao aplicar a lei de ofício, ele precisa fazer a mesma coisa. Ele precisa dizer qual é a lei que ele aplica naquela situação e ele precisa dizer por que aquela lei é aplicada naquela situação fática, porque aquela situação que ele identificou na realidade está enquadrada naquela lei que ele identifica para realizar aquele ato. Veja, o ato deve ser realizado sempre que houver motivo. O administrador público, ele deve aplicar a lei de ofício. Ele está praticamente, se ele fosse, aliás, ele até poderia, em muitas situações, ser uma inteligência artificial, ser um robozinho. Ele, em toda situação que ele identificar o enquadramento do fato à norma jurídica, ele deve aplicar o ato administrativo naquela situação e falar, olha, haja vista que você está enquadrado na lei tal, eu devo realizar esse ato. Haja vista que você estacionou o carro em cima da calçada, na contramão, e em frente a um local que tem uma placa de proibido parar e estacionar, aquele I com o X em cima, e estacionamento proibido, área de segurança nacional, ou seja, conseguiu estacionar no pior lugar possível. E, veja, o administrador público, a autoridade de trânsito, ele tem uns 3 ou 4 artigos do Código de Trânsito para aplicar naquela situação para determinar o guinchamento daquele carro de maneira imediata e a aplicação da multa. Veja, todo ato administrativo necessariamente precisa dizer qual é a lei, e, por favor, todo ato administrativo, ele para ser realizado, ele precisa ter uma lei de regência, ou seja, todo ato administrativo, por força do princípio da estrita legalidade, deve aplicar a lei de ofício. Essa lei é o motivo normativo, é o motivo jurídico da aplicação daquele ato. E há também o fundamento de fato. É preciso que o administrador informe, declare, exponha que naquela situação a lei foi aplicada numa situação que é para ser aplicada. Ou seja, ele não adianta só falar que a lei impõe a aplicação do ato. Ele precisa dizer que ele identificou na vida real que alguém se conduziu de maneira tal que a lei deve ser aplicada daquele jeito. Tudo bem? Eu vou ler para... Professor? Pois não. Eu posso te perguntar um exemplo, aí o senhor fala para mim se está certo ou não? Pois não, provavelmente está certo, né? Mas pode falar. Por exemplo, ontem o prefeito Jonas disse que aquela multa moral que ele estava dando não tá adiantando, porque tem um monte de gente, principalmente esse final de semana, nos parques, andando sem máscara. Então, a partir de hoje, ele ia publicar um decreto. Duas perguntas, na verdade. Posso considerar que aquilo que ele falou naquela coletiva foi uma motivação, e aí hoje, no decreto, na hora que ele publicar, aquele monte de considerando o quê? Considerando o quê? É o motivo daquele... Não. Toda vez que uma autoridade pública faz uma live, né? Ninguém mais dá entrevista, né? Agora o pessoal faz live, né? Toda vez que a autoridade pública se manifesta, ele está se manifestando politicamente, ele está querendo justificar o que ele faz ou deixa de fazer para o seu eleitorado. Ele está simplesmente assim, prestando contas no aspecto político-administrativo. O ato administrativo, multa moral, veja, no Brasil, infelizmente é verdade, tá? Em regra, no Brasil, se não tiver
multa, se não tiver prisão, as pessoas entendem que não tem... Veja, não há consequência prática alguma em tomar uma multa moral. Não existe consequência prática. Eu posso tomar quantas multas morais acontecer que não vai mudar a minha vida em nada, certo? A ideia da multa moral era assim, você precisaria criar uma cultura, você precisaria criar, construir uma política de boa vizinhança, uma política pela qual as pessoas perceberiam que o melhor a fazer para si e para as outras é uma determinada conduta, assim, uma publicidade, uma propaganda, por favor, use máscara, né? Respeite a você e respeite os outros. Sabe, cultura é uma coisa muito complicada. Nós temos até algumas autoridades públicas que falam que usar máscara é coisa de fresco, né? Coisa de... eu não me lembro agora qual foi a expressão exata que uma autoridade pública utilizou, mas em vez de se respeitar ou se considerar que o uso adequado de máscaras reduz até a carga viral, ou seja, se a pessoa pegar a Covid-19 usando máscara, o fato de usar máscara permitiu com que a carga viral de contaminação fosse menor do que se estivesse sem máscara. Mas não importa, as pessoas, parece que, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, parece que as pessoas têm um direito fundamental a andar sem máscara. E é bem complicado isso. Mas agora, voltando para o direito administrativo. Quando um ato administrativo é publicado, ou seja, ele vai baixar um decreto, ele vai dizer o seguinte: eu determino a toda a autoridade pública da Guarda Municipal, da Polícia em convênio com a Guarda Municipal, com os fiscais da ENDEC, que toda autoridade pública que estiver na rua encontrar um cidadão sem máscara, eu determino que essa pessoa seja autuada em flagrante e receba um auto de infração por estar usando por não estar utilizando adequadamente a máscara. Veja, existe um decreto determinando administrativamente que todo fiscal de pedestre, não é fiscal de trânsito, multe os pedestres que não usarem a máscara corretamente. Ele pode fazer isso? Sim, é um ato administrativo pleno para fazer isso. Agora, a pergunta é: existe alguma lei baixada pela Câmara dos Vereadores que autorize a cobrança de multa nessa situação? Eu não sei. Vamos imaginar que a Câmara de Vereadores baixou uma lei dizendo que quem for pego sem máscara vai tomar multa. E multa em dinheiro, né? Multa moral. Veja, numa situação dessa, o prefeito tem o dever, não é mais a possibilidade, tá? Ele tem o dever de baixar uma norma administrativa para todo fiscal aplicar essa multa na rua. Mas como não houve, pelo menos até semana passada, não havia no município de Campinas uma lei municipal autorizando multa, o que o prefeito fez? Eu vou fazer uma multa moral, eu vou dar uma multa para a pessoa para que ela se sinta moralmente coagida a usar a máscara, mas qual é a consequência disso? Então, veja, uma pessoa que não está preocupada com a própria vida ou a vida dos outros por não usar máscara, não está preocupado com como eu vou dizer, multa moral. Ele vai perguntar: eu pago essa multa com o quê? Com nota de banco imobiliário? Sabe, infelizmente, essa ideia eu acho que precisava de um pouco mais de desenvolvimento ou envolvimento da área de comunicação da prefeitura. Talvez as pessoas pararam de usar, assim, sei lá, de repente até gente fala assim: eu não vou usar máscara só para ver se esse fiscal vem mesmo atrapalhar a minha vida. Eu realmente não sei o que fez, quais foram os motivos de fazer as pessoas usar máscara. Na verdade, eu até sei, vai. Quando existe uma pressão muito grande de reabertura da economia, e para justificar a reabertura da economia perante as autoridades de saúde, os prefeitos começaram a criar uma quantidade muito grande de justificativas ou de protocolos de segurança. Veja, nós vamos reabrir, mas vai ter segurança, vai ter 40% só do público, as pessoas vão todas usar máscara, todo mundo vai estar tomando banho de álcool em gel. Veja, são formas ou são argumentos que dão sensação de segurança. Mas, veja, agora na Europa é verão lascado, assim, agosto
É o mês em que praticamente todo europeu quer tirar férias para ir para a praia. Itália, Espanha, França voltaram às aglomerações. O pessoal esqueceu o isolamento social. Na Itália, a curva de óbitos estava semana passada em 200 no máximo por dia. Pulou para 500, 600 essa semana por causa de aglomeração. No Brasil, nós estamos querendo normalizar o absurdo. Nós temos 1.000 mortes por dia com Covid e parece que, não, se a gente usar máscara, tá tudo bem. Gente, eu continuo morrendo de medo desse Covid. Se eu pudesse, eu ficava isolado dentro de um bunker, mas, infelizmente, nós não temos essa possibilidade. E há pessoas que falam, não, mas eu preciso sair, isso, aquilo. Olha, eu não quero entrar nessa discussão para não parecer mais chato do que eu já sou. Mas multa moral é uma expressão bonitinha, é uma expressão fofinha que não tem aplicação prática nenhuma. De qualquer forma, a partir do momento, vamos para o ato administrativo de novo, a partir do momento que o prefeito de uma cidade baixa um ato administrativo, mandando o pessoal que fiscaliza trânsito, fiscalizar pedestre, e se encontrar alguém com máscara, encontrar alguém sem máscara, aplicar uma multa moral, ele vai ter que brincar de casinha, desculpa, entre aspas aqui, vai ter que chegar até a pessoa e falar assim, oi, cidadão, tudo bem? Eu vim aqui te multar moralmente, porque eu tenho uma ordem do meu chefe que eu devo fazer isso, e como eu sou um administrador público obediente, como eu sigo todas as regras, eu vou aplicar essa multa moral ao senhor. Tá, mas o que eu faço com essa multa? O senhor guarda, enquadra, põe no Facebook, você faz o que o senhor quiser. Eu vou cumprir a minha obrigação, eu vou fazer o cumprimento da multa e vou aplicar essa multa no senhor. Mas eu tenho que pagar? Não, não tem. Ué, mas para que multa, então? Apenas para o senhor ficar ciente de que é preciso. Na verdade, no lugar de falar multa moral, talvez fosse aquela situação de dever de fiscalização, o administrador parar, informar a pessoa que ela precisa mudar, etc. Eu não sei se o melhor a fazer é chamar isso de multa moral ou se simplesmente fosse fazer uma manifestação do tipo admoestação, orientação, falar um pouquinho na orelha da pessoa. Eu realmente não sei o que seria melhor ou não. Fizeram uma outra pergunta aqui. Poderia o administrador, em razão da urgência, realizar um ato sem motivo e depois motivar? Olha, é sempre possível um administrador realizar atos sem motivo na lei e depois motivá-lo para justificar. Mas o nome disso é ilícito em qualquer situação. O que precisa, na verdade, todo ato em razão de urgência, veja, a urgência já é uma necessidade de agir imediatamente. E para a gente agir imediatamente, às vezes não dá tempo de escrever, às vezes não dá tempo de pedir autorização para o chefe. É possível formalizar o ato depois. A gente fez um ato de urgência, sei lá, precisou entrar na casa de alguém para apagar um incêndio, para atendimento médico, para eliminar um foco de doença, eliminar um foco de dengue, e isso precisava ser feito urgentemente. E, posteriormente, é possível registrar isso. Mas, veja, quando for registrar o ato, nós vamos ter que escrever assim no ato, com base na lei que determina a entrada em casas abandonadas para verificação de assuntos de zoonose. Haja vista que tinha uma casa lá que estava abandonada e que os vizinhos identificavam um foco de mosquito lá no fundo da casa. Eu entrei nessa casa na data de anteontem, eliminei o foco e está aqui registrado. Mas veja, ele escreveu 2 dias depois o motivo que o levou a entrar na casa do cidadão, sem que o cidadão estivesse lá, 2 dias antes. Eu vou dar um exemplo bem interessante. Olha, isso aqui está sendo gravado, eu falo isso com toda a naturalidade, e quem faz estágio em vara criminal, vai saber o que eu estou falando, acontece. Se alguém, por acaso, trabalha em vara criminal e puder depois confirmar isso, eu agradeço. É muito comum, em casos envolvendo tráfico de drogas, que o boletim de ocorrência da busca e apreensão de droga seja mais ou menos assim. Por favor, começa assim o boletim de ocorrência. Eu, sargento X ou cabo Y, soldado tal, estava fazendo a pé uma ronda num bairro afastado da cidade. Eu e meu colega, o outro policial militar, o outro guarda municipal, andando pela rua, vendo a população, cumprimentando os transeuntes, quando, de repente, ouvimos gritos de socorro. E então, corremos em direção de onde vinham os gritos.
E quando nós percebemos, os gritos vinham de uma casa que estava com a porta entreaberta. Nós entramos imediatamente e quando lá chegamos, vimos uma ou duas pessoas sozinhas, em silêncio, não estavam gritando, trabalhando numas balanças de precisão, empacotando droga. E as pessoas, quando nós perguntamos a elas o que elas estavam fazendo, elas disseram que aquela droga estava sendo empacotada, que estava sendo pesada, que aquela droga era dela, e nós, então, apreendemos a droga, apreendemos as balanças de precisão, prendemos a pessoa, as duas pessoas, e trouxemos à delegacia de polícia para a lavratura deste boletim de ocorrência. Aí o que acontece? Isso é levado para o Ministério Público recebe aquilo como com presunção de legalidade e de veracidade, que foi a declaração de uma autoridade pública, e aquilo serve de base para ação penal e serve de fundamento para a sentença de condenação daquelas pessoas por tráfico de drogas para a pena mínima de 2 anos e 4 meses, salvo engano. Veja, para que alguém entre na casa de outra pessoa, lembrando que no Brasil, pela Constituição, casa é asilo inviolável, a única forma de você entrar na casa de alguém é com autorização judicial ou com autorização do morador. Você pode entrar na casa, você tem motivo jurídico de entrar na casa de alguém se há uma situação de socorro ou uma situação de emergência. Logo, se eu ouço gritos de socorro e vejo que os gritos estão vindo de uma determinada direção e ali tem uma casa, eu, como autoridade pública, tenho, em tese, o dever de entrar na casa para atender ao chamado, para resolver, para salvar a pessoa que está gritando por socorro. O curioso é que todas as vezes que eu vejo esses boletins de ocorrência, os gritos, depois que o policial entra naquela casa, os gritos cessam, não tem mais grito de socorro. E uma outra pergunta: você acha que, cá entre nós, vamos imaginar que tenha uma pessoa ou duas cometendo um ilícito terrível de pesar droga dentro de uma casa. Se você estivesse, sei lá, vamos pensar em Breaking Bad, já que é a coisa mais próxima de alunos de direito, talvez, hoje em dia, e cá entre nós é um baita de um seriado norte-americano. Será que quem faz pesagem de droga, comete um baita de um ilícito de tráfico, fica gritando socorro, bem na hora que tem policial passando na frente? Veja, o que eu estou dizendo para vocês é que houve, provavelmente, os policiais sabiam o que estava acontecendo naquele momento, acharam por bem não pedir autorização judicial, porque poderiam perder a oportunidade de fazer aquela busca e apreensão, e criaram essa história que tem presunção de legalidade. Gente, eu não estou dizendo que a coisa está certa, que a coisa está errada, eu estou simplesmente descrevendo um fato. E eu não sei se nessa sala, nessa turma, alguém já viu um boletim de ocorrência desses que eu acabei de relatar. Infelizmente, isso já aconteceu várias vezes, tá? E a única dificuldade é saber exatamente em que momento que a pessoa para de gritar ou não. Mas veja, o que eu estou dizendo é que o fundamento jurídico para o policial entrar na casa da pessoa foram os gritos de socorro. Mas a pergunta é: houve gritos de socorro? O grito de socorro é o motivo, é a justificativa do policial ingressar naquela casa. Se por acaso houvesse uma investigação e que os policiais, veja, eles foram atrás de socorro e, nossa, que surpresa, ninguém está precisando de socorro, na verdade estão precisando ser presos, certo? A situação mudou. Mas veja, o que justificou aquela apreensão, porque se o policial tivesse entrado naquela casa sem motivo algum, sem justificativa alguma, ele não poderia, tudo o que ele fez, desde a busca e apreensão, etc., deve ser entendido como nulo de pleno direito. Afinal de contas, a apreensão, a entrada na casa e a descoberta de toda aquela ilicitude foi feita de modo ilícito. Porém, a partir do momento que o policial possui uma justificativa para ingressar naquela casa, naquele asilo inviolável, se justifica, se autoriza o seu ingresso e permite, a partir dali, que tudo o que aconteceu no boletim de ocorrência aconteça. Então, veja, houve uma urgência, um grito de socorro, e houve a realização do ato. Veja, houve a realização do ato
com motivo. Havia fundamento para entrar. E entrando, com base nesse fundamento, houve a justificativa de por que um policial estaria dentro do imóvel de alguém sem autorização da pessoa, sem autorização judicial para ali estar. Havia uma necessidade, urgência, etc., que assim determinasse. Se não houvesse os gritos de socorro, o policial provavelmente teria que chegar até o delegado de polícia ou até o Ministério Público, dependendo da situação, e requerer judicialmente um mandado para ingressar no imóvel, haja vista suspeita de haver ali a produção ou o tráfico de drogas. Nessa situação, eles bateriam a porta, nós temos um mandado, nós vamos entrar e nós vamos fazer uma busca e apreensão do que tiver aí dentro. Ok? Não sei se eu me ficar sobre a questão do motivo do ato. Todo ato deve ser motivado. Se não houver veja, vou melhorar isso. Desculpa. Todo ato tem motivo. Mesmo que não haja a motivação, mesmo que o motivo não esteja expresso, mesmo que não haja motivação, mesmo que o administrador não deixe claro qual é o motivo pelo qual ele realiza aquele ato precisa ter o elemento motivo. Se por acaso o motivo que está escrito lá for falso ou for inexistente, aquele ato deve ser considerado nulo por ausência de motivo. Tudo bem? Aí o que acontece quando o motivo do ato não está claro? Olha, duas coisas. Vai ter que esclarecer, vai ter que deixar mais evidente. E estando evidente, nós vamos descobrir se aquele motivo ele é real ou se aquele motivo, na verdade, foi montado, foi construído para justificar a realização daquele ato. Às vezes dá certo, às vezes não. Eu já, é muito comum certos atos serem realizados por uma necessidade pessoal do agente e, em seguida, ele cria toda uma história para, de alguma forma, fundamentar a realização daquela... Vou dar um exemplo bem interessante. Toda autoridade pública, quando requisita os serviços de outra autoridade, vou dar um exemplo, o oficial de justiça, ele tem a prerrogativa de ir até uma delegacia, gente, eu vou simplificar, tá? Mas o oficial de justiça, ele precisa realizar atos por determinação do juiz de direito, ou do juiz trabalhista, ou do juiz federal. Ou seja, o oficial de justiça é quem leva a ordem judicial para cumprimento diante do réu. E muitas vezes o réu não está nem aí para o cumprimento. Ele olha para o oficial de justiça e diz assim, passa amanhã, não vou te atender, não. E o oficial de justiça, às vezes, ele tem, uma mulher de 1,5 m que não sabe arte marcial, sabe? Você olha para aquela... Eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, e na época que eu fiz mestrado lá, eu tinha uma colega no mestrado que era professora de Direito e oficial de Justiça. E ela era baixinha, tinha 1,50 m e pouco, fora o salto, e ela falava baixinho, ela era muito educada, e era um oficial de justiça que, pela postura dela, olá, boa tarde, como vai, eu vim aqui para despejar o senhor, né? A pessoa, às vezes, olhava para cá e dizia, desculpa, não vou cumprir, tchau, passa amanhã. Ela não descia do salto, ela ia até uma... Gente, eu estou reduzindo, pelo amor de Deus, tá? Eu estou diminuindo os procedimentos. Ela ia até uma delegacia de polícia, requisitava o apoio policial, pegava 2 policiais de 1,98 m cada um, voltava até aquela porta, batia, assim, oi, tudo bem? O senhor vai cumprir? Olha, eu trouxe dessa vez 2 policiais comigo, o senhor vai bater a porta na minha cara de novo, vai bater a porta na cara deles? Não, de forma alguma, foi um mal entendido, já estou saindo. Veja, ela tem a prerrogativa de usar a força policial para cumprimento da ordem judicial. Veja, quando ela chegou até os policiais, venham, eu estou requisitando a sua função, veja, o ideal seria que ela explicasse, assim, olha, eu preciso de apoio judicial, apoio policial para a realização de uma ordem do juiz de direito. Veja, ela poderia explicar para os policiais, e, na verdade, ela até deveria fazer essa motivação para que realize. Só que, às vezes, acontece
do oficial, da autoridade chegar para o subordinado, assim, vem que eu preciso, vem que eu estou te registrando, vem comigo realizar um serviço. E o subordinado, ou a pessoa que recebe a requisição, sabendo que aquela pessoa é autoridade, nem pergunta por quê, nem quer saber o motivo, simplesmente vai junto. Certo? Vamos imaginar, por favor, assim, um exemplo bem bobinho, mas para deixar claro isso para vocês. Vamos imaginar que um oficial de justiça requisita a força policial para resolver um assunto pessoal do oficial de justiça. Sei lá, para dar um flagrante na esposa, para dar um flagrante no marido, requisita a força policial para dar esse flagrante. Veja, ele requisitou a força policial, só que o motivo da requisição é totalmente fora do direito. Ele não pode utilizar a força policial para resolver algo pessoal dele, próprio dele. Ele só pode utilizar dessa requisição se o fundamento for a realização da sua atividade e não a realização de uma coisa que é pessoal. Veja, o ato aconteceu, os policiais foram requisitados, foi resolvido, deu flagrante no marido, na esposa, etc. Mas os policiais olham para aquela autoridade, vem cá, mas por que o senhor... Qual o fundamento jurídico que o senhor tem falado para a gente vir aqui contigo para fazer isso? Né? Não houve motivo jurídico. Não havendo motivo jurídico, veja, houve um abuso de autoridade, houve uma ilegalidade, houve uma falta de motivo. Aquela força policial foi utilizada de maneira ilícita. O motivo que foi dado era ou pressupôs-se que havia motivo jurídico, mas na verdade não havia nenhum. E isso a gente só vai conseguir identificar muitas vezes, né, após. Né, nós vamos ter que fazer o controle daquele ato depois. Naquele momento, não é possível identificar se aquilo realmente era um ato jurídico ou não, mas como quem requisita é uma autoridade pública com competência para aquilo, a gente pressupõe que está tudo dentro dos conformes. Porém, aquilo pode ser verificado posteriormente. Ok? Gente, eu não sei se a quantidade de exemplos ajuda ou atrapalha, eu não sei se esses exemplos que eu dou servem para entender ou não. Se vocês, por acaso, tiverem alguma dificuldade, a gente inventa outros exemplos além desses que a gente inventou agora. Ou, se quiserem, a gente pode dar continuidade à matéria. Ali tem acho que vale a pena depois vocês lerem, o comecinho aqui da página 3, em que há várias explicações a respeito de motivo, e eu queria ler o terceiro parágrafo aqui da citação. Tá? Motivo não é motivação. Motivação é a explicitação do motivo. Motivação é um discurso destinado a justificar a edição do ato administrativo e se relaciona com o elemento forma, uma vez que se trata de uma formalidade. É preciso, veja, ao escrever o motivo, ao explicitar a fundamentação, nós estamos formalizando o motivo. E às vezes acontece de que o que está escrito no ato não é verdadeiro. Na verdade, a gente está dando uma justificativa, está explicando, está colocando uma historinha bonita para justificar a realização daquele ato. E quando nós vamos ver a prática, quando nós vamos comparar o ato administrativo escrito com o que aconteceu na realidade, nós podemos verificar que o motivo escrito no ato, ou a motivação dada, é falsa ou a motivação é ilícita. Isso é algo que é preciso fazer no controle do ato administrativo, ok? Aqui tem uma questão também, o Bandeira de Mello gosta muito de falar que existe o móvel, além do motivo, da motivação, mas eu não vou... Não, aqui é outra coisa, desculpa. Não, acho que a gente não precisa gravar, registrar esse ponto. Tá tudo bem. Vamos para a página 4. Por favor, se vocês puderem pegar aquele pincel amarelo para deixar tudo fosforescente, acho que é o momento de pintar, de colocar estrelinha, de fazer todas as referências possíveis nesse início de página. Teoria dos motivos determinantes. Isso é um ponto fundamental do direito administrativo. Talvez seja o
o tema ou a matéria de ato administrativo que mais seja objeto de questionamento em provas e concursos. Então, vamos ler o que Bandeira de Mello, Celso Antônio Bandeira de Mello, trata de teoria dos motivos determinantes, ok? Vamos lá. Em todo e qualquer caso, se o agente se embasar na ocorrência de um dado motivo, a validade do ato depende da existência do motivo que foi enunciado. Ou seja, sempre que um ato administrativo é realizado, o agente precisa dizer qual é o motivo que determinou que aquele ato aconteceu. Isto é, se o motivo que invocou for inexistente, o ato será inválido. Essa vinculação do administrador ao motivo que alegou se conhece doutrinariamente como teoria dos motivos determinantes, a que se fará referência a breve trecho. Ou seja, o motivo ele é dado pelo administrador, o fundamento de fato e de direito para a realização do ato é dado no próprio ato administrativo, e se por acaso nós depois descobrimos que o motivo é inexistente, que o motivo é falso, que o motivo é ilícito, nós temos uma situação de ato administrativo nulo. O administrador é determinado a realizar aquele ato pelo motivo que ele deu. Assim, por exemplo, se o agente disser que remove funcionário público porque a ausência de trabalho suficiente no local em que presta serviço, desculpa, se o agente público disser que remove funcionário tal, funcionário X, por ausência de trabalho suficiente no lugar em que presta serviço, o ato poderá ser considerado inválido se o funcionário provar que havia acúmulo de serviço na utilidade em que trabalhava. Qual que é o exemplo que ele dá? Muitas vezes nós temos muita gente trabalhando na repartição e pouca gente trabalhando em outra repartição. O que o chefe da repartição faz? Olha, eu vou remover uma pessoa daqui que tem muita gente trabalhando para aquela outra repartição que lá tem pouca gente, está precisando de gente. Então, eu vou tirar uma pessoa daqui e colocar lá. O funcionário pode não gostar disso, porque de repente ele trabalha aqui em Campinas e a remoção dele é para um órgão federal, vai levá-lo, sei lá, para Rondônia, fica muito longe. Então, para manter a sua base de trabalho aqui, para evitar a remoção, ele prova que o lugar onde ele trabalha, assim, está tudo atrasado, tem trabalho para caramba para todo mundo, ou seja, há interesse público na manutenção dele aqui. Ou seja, a justificativa do administrador, estou realizando a remoção desse servidor daqui para lá, porque aqui tem pouco serviço. Veja, qual foi o motivo que determinou o ato de remoção? A remoção vai acontecer porque tem muita gente, tem pouco trabalho para tanta gente. Se esse servidor, cuja remoção é objeto desse ato administrativo de remoção, se esse servidor provar que tem muito serviço aqui, e que ainda que todo mundo deficiente, todo mundo trabalha muito, e ainda assim não vence, não dá conta do serviço que tem, ele prova que a justificativa do ato é falsa, ou seja, o ato está dizendo que tem pouco trabalho e ele prova que tem muito trabalho. O ato é nulo porque o fundamento dele, o motivo dele, não é verdadeiro, ok? Consideremos alguns exemplos de motivo, continuando aqui o texto, terceiro parágrafo do Bandeira de Mello. O motivo da dissolução de uma passeata perturbadora da ordem pública é a real ocorrência de tumulto. O motivo da interdição de uma fábrica poluidora da atmosfera é a existência real da poluição causada. O motivo real de uma multa é o excesso de velocidade. O motivo real de uma lacração de estabelecimento de uma lanchonete é a venda de comida estragada, intoxicação alimentar. Veja, é preciso que o ato de estamos fazendo tal coisa porque identificamos na realidade tal situação. Se essa situação não existiu e eu puder provar, porque o ônus da prova é meu, que aquilo não existiu, o ato administrativo que aconteceu, ele deve ser declarado nulo, porque declarou algo que, na verdade, é inexistente.
ok? O administrador público, ele se determina, o ato administrativo é determinado pela existência do fato sobre o qual será aplicada uma norma jurídica, ok? E, claro, não faz sentido também que alguém sofra a aplicação de uma norma que não exista ou que não sirva para aquela situação. Não faz sentido essas coisas acontecerem, mas se por acaso acontecer, é possível controlar o ato administrativo pela comprovação de que não aconteceu na realidade aquilo que o ato diz que aconteceu. Isso é a teoria dos motivos determinantes. Se por acaso a pessoa sofreu, vou dar um exemplo bem interessante. Os servidores públicos, eles devem realizar os atos conforme a lei, e às vezes eles se conduzem de modo contrário ao Estatuto do Servidor Público. E se isso acontece, é preciso ser instaurado uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, para apurar se aquela conduta aconteceu ou não para a aplicação de uma penalidade. Veja, se por acaso ficar caracterizado no processo administrativo disciplinar que aquela pessoa se conduziu daquela forma, a autoridade pública está determinada, ela deve aplicar a penalidade. A penalidade é uma consequência que deverá acontecer porque os motivos assim impuseram. Porém, se houver a caracterização de que, olha, não podemos afirmar que a pessoa realizou aquela conduta, ou efetivamente concluímos que aquela conduta não foi realizada pelo agente público, não há motivo para aplicação de penalidade alguma. Se por acaso, vou melhorar a situação, vamos imaginar que um processo administrativo disciplinar chegou à conclusão, ao final, que uma pessoa realizou um ato, um servidor público realizou um ato, cuja penalidade é a sua demissão ao serviço público por força daquele motivo ter sido, aquela conduta ter sido constatada, o poder público é obrigado, ele tem o dever de realizar o ato de demissão daquele servidor com base, que motivo? No processo administrativo disciplinar que determinou aquela consequência. Porém, o servidor público demitido, ele tem a possibilidade de ajuizar uma ação de reintegração do cargo dele. Antigamente falava reintegração de posse, mas atualmente a gente prefere falar reintegração ou ação reintegratória ao cargo. E nessa ação, o juiz vai ter acesso às provas, à produção de provas, ele vai presidir o processo judicial e ele poderá constatar que as provas a ele apresentadas fazem com que ele decida, com que ele entenda, com que ele se convença de que aquele servidor público não realizou a conduta imputada a ele no processo administrativo disciplinar e, por decisão judicial, ele fala assim, a conduta dele não que é passível de demissão não aconteceu, eu determino a sua reintegração. Veja, é perfeitamente possível que o motivo que determinou a demissão do servidor seja judicialmente controlado e pode acontecer do juiz reverter a situação da demissão dele. Veja, eu não estou aqui discutindo se a conduta punível com demissão aconteceu de fato ou não aconteceu de fato, mas a autoridade pública administrativa entendeu que houve a demissão, houve a conduta passível de demissão e uma autoridade judiciária entendeu que não houve a conduta. Como houve uma determinação, como houve um motivo para a demissão, posteriormente houve um motivo para a reintegração. E esse motivo é o que determina a ação do agente. O agente vai receber depois uma ordem judicial e, ainda que ele tenha concluído de jeito diferente do juiz, ele vai cumprir a ordem e o motivo da reintegração do servidor é aquela ordem que disse que a demissão não deveria ter acontecido. Veja, o administrador, ele deve, sem dúvida alguma, se conduzir com base na lei, só que quando ele vai aplicar a lei no caso concreto, ele precisa dizer se aquela lei deve enquadrar a situação fática, objeto do ato administrativo ou não. Ele vai ter necessariamente que dizer se os fundamentos de fato estão ou não presentes.
E, por falar sobre os fundamentos de fato, ele se obriga por essa fala, ou por esse argumento que ele redigiu no ato administrativo. Por isso que fala teoria dos motivos determinantes. Os motivos expressos no ato são exatamente o que determinam a realização daquele ato, que dá validade e impõe eficácia àquele ato administrativo. E se por acaso aquele fato for falso, ou aquela declaração de fato for falsa, aquele fato é inexistente, ou se por acaso a lei aplicada ela não é aplicável naquela situação concreta, nós temos situações de invalidação do ato por causa do seu motivo. O motivo é inexistente, o motivo é falso. Nessas situações, o ato administrativo deve ser controlado, o ato administrativo deve ser declarado nulo de pleno direito, porque sem base legal não deveria acontecer e sem efetivamente o fato sobre o qual a norma deve ser aplicada foi inventado, não deveria ter acontecido. Não sei se eu consegui me fazer entender, basicamente é isso que nós podemos apresentar as noções de motivo. Por fim, ou quase por fim, nós temos o quinto elemento do ato administrativo chamado finalidade. E aqui, gente, entendam finalidade como motivo. A pergunta é sempre por que o ato deve ser realizado? Qual a base legal para ele acontecer? Quais os fatos da vida que impõem a realização daquele ato? Isso é motivo. Sempre que você perguntar por que separado, a resposta é por que junto. Nunca responda uma pergunta por quê respondendo a essa pergunta com para quê. Para quê não tem nada a ver com porquê. Porquê tem a ver lá com o início, lá com os meios, lá com os princípios pelos quais algo pode ou deve acontecer. Finalidade tem a ver com o para quê, ou seja, a pergunta tem a ver com qual o fim a ser atingido. E não se responde por quê com para quê, porque você confunde começo com fim. Então, veja, a finalidade refere-se ao objetivo ao ser alcançado pela edição do ato. A finalidade é compreendida, segundo Irene Nohara, como finalidade lato sensu, que designa o interesse público, pois todos os atos administrativos são orientados à satisfação dos fins públicos. Então, de maneira geral, sempre há um interesse público a ser atingido. Se, por acaso, o ato administrativo é realizado e não há o atingimento de um interesse público, mas de um interesse privado, nós tivemos um desvio de finalidade. E desvio de finalidade é punido como crime contra a administração pública e como improbidade administrativa. E nós temos também a finalidade stricto sensu, que compreende a finalidade extraída explícita ou implicitamente da lei para o ato administrativo específico. Muitas vezes, quando nós temos um objeto, construção de uma obra pública, veja, objeto, construção de uma obra pública. Qual a finalidade dessa construção? Gastar dinheiro público? Não. A finalidade dela é, se por acaso aquela obra pública for um hospital ou um posto de atendimento da população para fins de unidades de UPA, posto de saúde, nós sabemos que aquela construção atende uma finalidade voltada à saúde pública. Ou seja, o interesse público aqui, especificamente, tem a ver com saúde. Se por acaso aquela construção for de uma escola, o interesse público aqui tem a ver com educação e não com saúde. Veja, estão construindo um prédio. Qual a finalidade de se construir um prédio? Qual a finalidade pública? Qual o interesse público envolvido? O interesse público estará na destinação daquela obra. Se por acaso aquela obra, ao final, se decidir que não vai ser nem escola, nem hospital, mas aquela obra vai ser a residência da família do prefeito. Gente, eu não sei se existe finalidade pública em se construir um palácio para a residência oficial do presidente, do governador ou do prefeito. Eu realmente não sei se nós podemos, hoje em dia, entender como finalidade de um ato. A partir do momento que nós temos uma construção e aquilo não tem finalidade pública alguma, aquele ato é nulo porque não há atingimento de finalidade. A partir do momento que se constrói alguma coisa exclusivamente para dar dinheiro para a empreiteira, nós não estamos diante de uma finalidade pública, estamos gastando dinheiro público à toa.
Então, veja, finalidade tem necessariamente que ver com o interesse público a ser atingido. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, tanto o motivo quanto a finalidade contribuem para a formação da vontade da administração. Ela é voluntarista, tá, gente? E diante de cada situação de fato prevista em lei e motivo, a autoridade pratica ato certo, objeto, para alcançar determinado resultado, finalidade. Essa mesma noção é explicitada por Edmir Neto de Araújo, quando expõe que o ato administrativo caminha do motivo para a finalidade com as cores do interesse público. Eu acho que vale a pena fazer um desenho aqui. Gente, vamos imaginar o seguinte. Nós, quando vemos um ato administrativo, na verdade, nós nem vemos o ato administrativo, tá? A gente simplesmente está olhando para a realidade, e aqui a gente encontra, num determinado tempo no espaço, uma obra pública construída ou iniciando construção, ok? Pelos nossos olhos, nós só conseguimos ver a realidade e nós tiramos uma foto da construção, nós não tiramos foto, a gente não lê diário oficial, a gente não sabe o que está acontecendo. Bom, como é que eu sei que essa obra pública realizada, ela está dentro da legalidade? Aí eu vou ter que fazer o controle desse ato. Como é que eu sei? Bom, primeiro, a obra pública provavelmente possui um ato administrativo cujo objeto autoriza esta construção. Logo, eu preciso encontrar, quando eu vejo uma obra qualquer, eu preciso encontrar este objeto, ou seja, a autorização dessa construção. Ok. Eu vou olhar lá para trás. E eu preciso saber qual é ou qual foi o motivo da construção dessa obra. Ou seja, eu sei que a base legal, existe autorização legislativa para tal construção, e outra, eu atinjo a finalidade pública, eu atinjo uma finalidade pública nesta construção, eu preciso não só ver o ato, porque o ato, quando ele é escrito, isso aqui está lindinho, tá, gente? É uma linha reta, maravilhosa, se bobear uma linha para o alto, mostrando o progresso, etc. Mas, na realidade, pode acontecer muitas vezes de eu encontrar um ato realizado aqui, o motivo de realização dele é esse, a finalidade é esse. E o ato está um pouquinho desviado, quer dizer, eu não consigo fazer uma linha reta entre o fundamento de validade, entre o ato, entre o objeto do ato e a finalidade a ser atingida. Vou dar um exemplo bem interessante. Vamos imaginar que houve um ato que autorizou a construção de uma rodoviária, um shopping center municipal, ou seja, autorizou-se um gasto público para construir um shopping center municipal. Qual é o interesse público na construção de um shopping center? Eu acho que você precisa de uma ginástica interpretativa muito grande para entender que o poder público vai gastar dinheiro com shopping center. Não faz sentido. Logo, você começa a perceber que esse dinheiro aqui teve um motivo para fazer esse shopping, mas não há. A finalidade pública, na verdade, não existe, está desviada. Veja, a justificativa para... Veja, eu tenho autorização legislativa, o orçamento público foi autorizado e, com base na lei do orçamento, está autorizada a construção de um shopping para atingir uma finalidade pública X. Gente, não dá para você fazer isso. Não existe como você gastar dinheiro para atingir uma finalidade pública quando o dinheiro que você gasta é para construir um shopping center, para construir uma casa para, sei lá, um apartamento funcional dos vereadores que moram na cidade. Não tem muito sentido. Existe, claro, desvio de finalidade. E quando há desvio de finalidade, nós estamos diante de improbidade administrativa, quando não, crime contra a administração pública. Então, veja, é perfeitamente possível relacionar os elementos do ato como forma de interpretar se aquele ato foi realizado efetivamente segundo as normas, visando a finalidade, ou seja, do motivo para a finalidade, eu preciso encontrar o objeto em algum lugar nessa linha. Se por acaso o objeto, ou seja, aquilo que é a realização do ato, que autoriza a realização na vida real de acontecer, porque consta do objeto do ato, ele precisa estar
em algum ponto entre o motivo e a finalidade. Se eu não conseguir encontrar... Veja, vamos controlar o ato, vamos lá no judiciário, vamos lá no Tribunal de Contas do Estado da União e falar assim, tribunal, tem uma lei aqui, que é o motivo, tem aqui a finalidade pública exposta na lei, só que eu não consigo identificar entre o motivo e a finalidade o objeto do ato administrativo que está em algum lugar aqui. Eu não consigo, de maneira alguma, encaixar esse objeto na linha entre motivo e finalidade. Se não houver possibilidade de encaixar o objeto, a autorização para a realização daquele ato, entre o motivo e a finalidade, eu estou diante de um desvio de finalidade e eu devo controlar isso junto ao Tribunal de Contas ou junto ao Poder Judiciário. É isso que a Maria Silvia, a Zanella de Pietro e Edmir Neto de Araújo expuseram aqui nesse parágrafo do item 7.5. Veja, o motivo fornece um impulso que condiciona a formação do ato. É a base de legalidade, né? E nesse itinerário deve simetria, objeto e finalidade. Por exemplo, o fato de se descobrir que determinado bem tem valor histórico é o motivo que fornece impulso para que haja o seu tombamento. Veja, muitas cidades possuem imóveis tombados pelo patrimônio histórico. A PUC, o campus central, ela possui a fachada tombada pelo patrimônio histórico, que representa um imóvel com um valor cultural ou patrimônio histórico muito forte, portanto, o tombamento. Veja, vamos imaginar que alguém cria uma réplica de um bem histórico, mas não é efetivamente algo que foi construído 2, 3 séculos atrás, é apenas uma réplica. Não faz sentido que esse bem seja tombado, simplesmente porque é uma réplica. Bom, gente, vamos ficar com esse exemplo por enquanto. Quando tem essa linha, né, o objeto do registro do bem no livro do tombo e o consequente respeito pelos administrados pela própria administração ao status de bem tombado, deve haver a sua conservação, que é a finalidade prevista em lei, tendo em vista o interesse público de proteção à memória da cultura brasileira, que é a finalidade lato sensu. Isso demonstra que, apesar da distinção conceitual dos elementos, há, claro, um interrelacionamento e, em muitos casos, a violação de um deles atinge aos demais. Essa explicação do Bandeira de Mello, eu acho que vale a pena também fazer uma explicação da explicação. O ato administrativo, ele é controlado ou ele é analisado a partir dos seus 5 elementos, mas não significa que o ato administrativo possa ser entendido apenas a partir de um único elemento. Quando ele diz que há um interrelacionamento, significa que esses elementos estão integrados. Não é possível nós tirarmos um elemento do ato, porque esses elementos, na verdade, existem para fins didáticos. Não é possível você ter um ato administrativo e tirar dele qualquer um dos 5 elementos. Os 5 elementos sempre estarão presentes, e é claro, a partir do momento que você tem um problema, que você tem um vício em um, você tem problema, você tem efeitos colaterais, vamos dizer assim, em todos os elementos. E basta que haja problema, que haja vício em um dos elementos, para o ato em si, para o próprio ato administrativo, ser declarado nulo. Se não houver motivo, o ato é nulo. Se não houver finalidade, o ato é nulo. Se o objeto estiver mal identificado, o ato é nulo. Se a autoridade não for competente, o ato é nulo. Se a forma não estiver adequada, o ato é nulo. Então, veja, o fato de ser... Não é para, mas o motivo está tão bom que ele confere possibilidade de nós entendermos as boas intenções do administrador. Então, veja, não adianta. Se por acaso o ato está bem escrito, fosse por autoridade competente, a forma está em ordem, o motivo é exatamente aquele, mas a finalidade pública não é atingida, aquele ato deve ser controlado e deve ser considerado nulo de pleno direito. Então, veja, nós temos como estudantes ou como advogados, promotores, juízes, pessoas da área que atua nessa área do conhecimento, nessa área da aplicação das normas na vida prática, nós somos obrigados a identificar, a controlar o ato a partir da análise de cada um dos seus elementos.
às vezes fica fácil, às vezes o ato está perfeito, está tudo certinho, só que não foi baixado pela autoridade competente. Aquele ato, na verdade, nem deveria existir, porque, afinal de contas, um ato só é ato administrativo se baixado por autoridade competente. Se aquele ato foi baixado, sei lá, é uma questão de saúde pública na cidade de Campinas e o ato é baixado pelo secretário de, sei lá, não sei nem se existe isso, secretário de hip hop, tá? Secretário de cultura, secretário de meio ambiente. Veja, não há relação nenhuma. A autoridade que baixa o ato tem que ser o prefeito, tem que ser o vice-prefeito exercendo as funções de prefeito, ou o secretário de saúde. Qualquer outra autoridade que baixar aquele ato voltado a questões envolvendo saúde deve ser entendido como alguém que não tinha competência para baixar aquele ato. Logo, aquele ato não foi... É como se houvesse uma lei baixada por uma autoridade que não seja o Poder Legislativo. Não faz sentido. Aquele ato até parece que é um ato normativo, mas deve ser controlado e deve ser declarado nulo, porque não é autoridade. Se a forma não estiver adequada, o ato é controlado. Se o motivo não estiver dado, ou se o motivo nós controlando, produzirmos provas, verificamos que o motivo é falso ou inexistente. Se por acaso a finalidade não é pública, indubitavelmente, aquele ato possui vício e, por ter vício, deve ser invalidado de pleno direito. Não é porque, puxa vida, 4 elementos são bons, um não está... veja, por enquanto, a regra é essa, deve haver nulidade. Ô, professor, mas tem como nós convalidarmos o ato? Tem como a gente consertar? Sim, é possível consertar. O nome disso é sanatória ou convalidação. Nós vamos tratar disso mais à frente. Porém, esse vício precisa ser ou precisa ser identificado, é preciso se verificar, é preciso controlar, é preciso constatar que o ato possui um problema, e esse problema, para começo de conversa, torna o ato nulo. Mas a gente consegue convalidar, a gente consegue resolver isso? Até consegue. Mas os efeitos ou as consequências daquele ato até aquele momento podem ser extintos, podem ser considerados como se nunca tivessem existido. E nós vamos ver isso a partir do artigo 53 e artigo 55 da Lei 9784 mais para frente. Gente, eu estou falando, e todos vocês pararam de falar ou de se manifestar. Está tão complicado assim, a gente melhor voltar a esse ponto na próxima aula. Pelo horário, a gente não pode continuar agora, mas vocês acham que a gente pode dar andamento? Ou vocês acham que nós temos que voltar a falar desses elementos? O que vocês preferem? Nossa, vocês estão aí? Algumas respostas. Ok. Caso haja dificuldade, nós retomamos os pontos de dúvida sobre esses elementos na próxima aula. Caso não, nós vamos para o 6º elemento, que é doutrinário, que é jurisprudencial, que é o elemento da proporcionalidade. Mas, pelo horário, nós não temos como tratar dele hoje. Nós continuamos na próxima aula com esse último elemento que não está previsto na lei da ação popular, mas acabou sendo construído jurisprudencialmente, doutrinariamente. Nós voltamos, então, na próxima aula, daqui a 2 dias, às 8h, e voltamos exatamente nesse ponto 7.6, proporcionalidade, ou se alguém tiver alguma dúvida decorrente de algum estudo mais que tiver feito, nós retomamos com base nas dúvidas que os alunos tiverem. Tudo bem? Gente, agradeço muito a presença de todos, e sabê-los, bom saber que estão por aí. Paro a gravação a partir de agora. Vou subir essa gravação lá no YouTube. E aproveito antes de fechar, eu estou preparando alguns trabalhos de avaliação. Vou subir lá na plataforma Canvas oportunamente. E quero lembrar que semana que vem, dia 27, nós teremos na pós-graduação uma reunião científica do meu grupo de pesquisa. Vai acontecer às 7h da noite. Se vocês entrarem na página
do programa, vocês vão ver o para acesso à reunião e talvez haja a possibilidade de certificado de presença, de certificado de horas, algo a ser visto com a coordenação do curso. Gente, eu agradeço muito a presença de todos e espero revê-los com saúde na quinta-feira. Muito obrigado a todos.